Reunião do G20 na Índia finaliza com uma vitória do Sul Global, com aspectos importantes, como a entrada da União Africana para a organização. A Índia, pessoal, conseguindo acordos importantes, sendo criticada inclusive pelos chineses por ter tomado uma reunião muito, digamos, particular, ao invés de pautas globais, vamos entender aqui exatamente como, e com o Brasil também dando declarações importantes. Por exemplo, liderando uma aliança dos biocombustíveis, falando como que vai ser o próximo momento do G20 com o Brasil na liderança dessa organização, e inclusive com uma declaração bem polêmica e com alguns problemas, alegando que na próxima reunião do G20 o Putin pode visitar o Brasil, apesar do Brasil ser um signatário do TPI, do Tribunal Penal Internacional, e supostamente deveria prender o Putin caso ele pisasse em território brasileiro. Vamos discutir a repercussão geopolítica aí dessas declarações do Lula. E para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre navios de guerra canadenses e americanos passando pelo Estreito de Taiwan e a Romênia dando alguns indicativos de insatisfação frente aos russos, lembrando que a Romênia faz parte da OTAN, porque equipamentos militares russos caíram em território romeno, inclusive causando um incêndio. Conflito direto entre Rússia e OTAN? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, acompanha lá, @prof_Ricardo Marcílio. E também, pessoal, vota em mim no Prêmio Best, que eu estou concorrendo como influenciador da educação 2023. Pessoal, conto muito com o seu apoio, tá? Para colocar a geopolítica no local mais alto do pódio aí da educação brasileira. Tamo junto? Pessoal, então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. Como eu disse para vocês na nossa introdução, é fato que esse G20, ele foi um G20 do Sul Global. E isso não sou eu que estou falando, né? Isso quem falou foi a própria Índia. A Índia, que estava na liderança da organização, ainda está, né? Na presidência da organização, falou que ela é uma representante do Sul Global dentro do G20. E nesse momento, eu acho que Índia e Brasil tiveram mais lugar de fala, vamos colocar assim, porque os outros principais representantes do Sul Global, dos BRICS, a África do Sul, pessoal, Ramaphosa, convenhamos, não tem a mesma força que os outros 4 integrantes, e Rússia e China, que têm mais rivalidades com o G7 e poderia apresentar um racha maior na organização, não participaram, pelo menos não com o chefe de Estado, né? Nem o Xi Jinping, nem o Putin, eles participaram da organização. Então, foi o momento que Brasil e Índia tiveram para tentar consolidar a posição do Sul Global, né, dentro do G20, mas sem necessariamente aquele caráter de mais briga, de mais rivalidade, pelo menos não explicitamente falando, tá? Algumas declarações mais ou menos, vamos ver aqui exatamente como. A gente teve, pessoal, por exemplo, né, da parte da Índia, uma série de acordos bilaterais sendo firmados e até um que meio que foi bom para o G7. Como, professor? A gente teve, por exemplo, Arábia Saudita, Estados Unidos, União Europeia e Índia firmando, pessoal, talvez o maior acordo ferroviário da história do Oriente Médio, com a criação de um pacto de ferrovias com financiamento de empresas tanto dos Estados Unidos como da União Europeia para conectar o Oriente Médio entre si e criar ali portos para fazer conexões, inclusive, com os indianos. Então, é um processo, um acordo que vai beneficiar toda aquela região. E lembrando, né, professor, mas por que os Estados Unidos e a União Europeia fariam isso no Oriente Médio? A justificativa oficial que os dois deram é a justificativa de tentar fazer o Oriente Médio uma região mais próspera economicamente e mais estável politicamente. A gente sabe, né, pessoal, que China, Rússia, União Europeia, Estados Unidos só pensam na paz mundial, né? Para, né, pessoal? Óbvio que não, né? Qual que é o intuito deles? Eles sabem que nos últimos momentos, né, nos últimos anos principalmente, houve um crescimento sensível, principalmente econômico, com a nova Rota da Seda, com os investimentos, infraestrutura e tal, dos chineses. A China, por exemplo, já falei, né? Cara, conseguiu mediar, por exemplo, uma aproximação de Arábia Saudita com o Irã, negociou com Mahmoud Abbas, que é o líder da Associação Nacional Palestina, a criação, ou talvez uma resolução da questão palestina, entende? Então, os Estados Unidos e a União Europeia estavam meio que perdendo o campo, até com os investimentos volumosos da nova Rota da Seda chinesa. Então, os Estados Unidos e a União Europeia, fazendo esse tipo de acordo, ganham algumas vantagens. Com maior interferência geopolítica no Oriente Médio, uma região super estratégica, por ser um nó geográfico que conecta África, Ásia e Europa, por ser o berço das 3 mais tradicionais religiões monoteístas, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, e claro, por ter quase 2/3 da reserva de petróleo mundial, entende? Então não é por altruísmo de querer uma estabilidade política, nem que China, nem que Estados Unidos querem fazer investimentos e parcerias locais.
Só que, olha que interessante, além de tudo, os Estados Unidos, nesse momento, ele está querendo fazer uma aproximação com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita que está negociando petróleo em yuan, está se aproximando mais dos BRICS também, né? Então a gente percebe que é um momento de aproximação ali do Oriente Médio com essa pauta mais oriental. Os Estados Unidos está tentando negociar uma aproximação também entre Israel e a Arábia Saudita, e talvez esse pacto econômico seja uma das formas de conquistar isso. Vale lembrar, pessoal, que uma coisa importante também é que a União Europeia perdeu uma das suas principais fontes de combustíveis fósseis, que são os russos. Gás, petróleo, tudo tal. Se a gente pega toda aquela região do Golfo Pérsico, com países como Iraque, Irã, Kuwait, Bahrein, etc., aquilo ali é onde está a maior concentração de petróleo do mundo. Só que para sair tem que passar pelo Estreito de Hormuz, que é controlado pelo Irã. Então, quando você constrói ferrovias, dutos, oleodutos, etc., você reduz a dependência do Irã para escoamento desse produto. E o Irã hoje é um país que é inimigo do mundo ocidental. Então, a criação dessas vias alternativas é bom, inclusive, para a soberania energética ou para depender menos, né, energeticamente aí, de países que não compactuam com os ideais geopolíticos do Ocidente. Então, eu diria que foi um ponto de vitória geopolítico e econômico para todos que estão ali, né, integrando esse acordo. Mas, passada essa vitória aí do G7, a gente teve outras conquistas importantes também. E lembrando que isso é importante para a Índia também, tá? Que vai conseguir combustíveis mais baratos, com toda certeza. A gente teve algumas declarações importantes, por exemplo, do Brasil. O Brasil que, lembrando, pessoal, vai assumir a cadeira de presidência do G20 em dezembro de 2023 e só vai sair em novembro de 2024. O Brasil, nas suas declarações, deixou claro, tá, que as questões geopolíticas não podem sequestrar a agenda do grupo. Inclusive, ele falou, pessoal, Brasil, que não interessa um G20 dividido, que ele quer trazer, o Lula, né, que ele quer trazer união, prosperidade, enfim, um pacto global para as melhorias. Melhorias em 3 sentidos. Ele até deu nome, tá, para o período que vai ser a sua cadeira na presidência do G20. Falou que vai ser construindo um mundo justo e um planeta sustentável, com pautas como inclusão social e combate à fome, a transição energética e a reforma das instituições de governança global. Galera, dando a entender, né, da questão energética. Já falar daqui a pouquinho que ele conseguiu fazer uma aliança global super importante, liderada pela Índia e pelos Estados Unidos, uma aliança dos biocombustíveis, mas na questão da governança global, a gente está falando de uma reforma do mecanismo de empréstimo do FMI e do Banco Mundial, a tão benquista aí pelo governo brasileiro, reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, com a entrada de alguns membros, inclusive o Brasil, e a participação, claro, né, dos BRICS como um grupo importante ou que tenha mais voz na geopolítica internacional. Então essas vão ser as pautas brasileiras. Só que, apesar dessa boa fala, muito bem-vinda, etc., eu diria, pessoal, que uma pequena gafe ela foi cometida. O Lula deu uma entrevista para um canal indiano, né? Um canal indiano chamado de First Posts, que foi perguntado para ele, poxa, mas o Putin, ele está punido pelo Tribunal Penal Internacional, pela Corte de Haia, pelo Estatuto de Roma, que o Brasil, inclusive, é signatário. E se o Putin for participar da próxima reunião do G20, presencialmente, você deixa ele entrar no seu país? Tá certo que ele foi colocar contra a parede, né? Por quê? Porque se o Brasil faz parte do Estatuto de Roma, respeito o TPI, não pode aceitar o Putin. Mas se ele não aceita o Putin, ou talvez prenda o Putin, sei lá, né? Cara, isso quer dizer que ele tá indo contra os BRICS e contra parceiros geopolíticos, com a China, que é o maior parceiro econômico e por aí vai. A África do Sul, ela conseguiu mediar bem essa situação, porque a África do Sul ficou nisso também. A África do Sul é signatária do TPI e o Ramaphosa convocou uma reunião dos BRICS e o Putin supostamente iria. Só que teria que prender o Putin caso o Putin pisasse lá. Cara, na minha concepção, de maneira pragmática, tá? Maneira pragmática, eu acho que o Ramaphosa ele fez super bem, negociando ali por debaixo dos panos, algumas declarações, poxa, não seria legal se o Putin viesse e tal. Por quê? Porque a África do Sul, pessoal, também está querendo ser uma das membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU. A África do Sul também está querendo ser uma das lideranças dessa voz do Sul global, do Sul emergente. Então, comprar briga com organizações internacionais talvez não seja uma boa. O Lula, pessoal, nas suas declarações falou, né, que que ele pode vir tranquilo ao Brasil, que enquanto ele for presidente, ele não tem por que ser preso e que ninguém vai desrespeitar o Brasil querendo prender o Putin aqui, porque tentar prender ele é desrespeitar o Brasil, e o Brasil deve ser levado a sério. Pessoal, óbvio, né? Não que eu seja favorável a uma quebra de soberania brasileira. Pô, se o Putin entrou aqui e o Brasil não quiser prender, cara, dane-se, não tem que ter uma coalizão internacional, o exército e prender ele, porque isso feriria a nossa soberania internacional. Eu tô falando muito mais do aspecto pragmático geopolítico. Por quê?
Os países desenvolvidos vão fazer de tudo para não perder a sua hegemonia geopolítica, entende? E, galera, na geopolítica, qualquer passo, ele é meio que visto, ele é um pouco problemático e tal. Quando o Brasil, ele quebra o TPI, porque se aceitar o Putin e não prender, isso é quebrar o TPI, um acordo que o Brasil é signatário. Isso pode fazer com que o Brasil seja alvo de sanções, ou então de boicotes internacionais. Não que não já o seja, né? Mas vocês entendem que procuram qualquer desculpinha? E essa seria uma baita desculpona. Pô, Brasil, eu até aceitaria você no Conselho de Segurança Permanente da ONU, mas eu vejo aqui que você não respeita, por exemplo, deliberações que você mesmo assinou. Poxa, Brasil, eu até aceitaria não sancionar produtos que venham, sei lá, de áreas desmatadas, sei lá, mas eu tô vendo aqui que você não respeita, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional. Como eu posso dar credibilidade para o Brasil? Entende? E não é isso que eles estão preocupados, convenhamos, tá? Mas eles vão usar isso, o G7, né, os desenvolvidos, como desculpa para tentar não perder a sua hegemonia geopolítica global. Então, na minha concepção, deveria ter dado uma enroladinha, chegar na hora, pessoal. Pô, Putin, você quer vir mesmo? Quer participar presencialmente? Não é melhor você ficar à distância aí? Pô, tá preocupado com a guerra? E a sua segurança pessoal, como que fica? Sabe dar aquele miguezinho? Cara, por quê? Porque a gente não cobraria briga nem com a Rússia, nem com o mundo desenvolvido, né? A África do Sul, por exemplo, não aceitou o Putin. E, cara, convenhamos, a Rússia não tá brava com a África do Sul. E os países desenvolvidos também não viram com maus olhos a não presença do Putin na organização. Então, na minha concepção, foi uma certa falha geopolítica aí do governo brasileiro. Mas um acerto que a gente teve foi uma coalizão, um pacto, chamado aí pelo Brasil e pelo mundo de Aliança Global dos Biocombustíveis. Inclusive, os 3 maiores produtores do mundo nesse momento, em ordem, tá? Brasil, Estados Unidos e Índia, que firmaram esse acordo. Foi até simbólico, galera, porque Narendra Modi, que é o atual primeiro-ministro, ele acendeu uma lâmpada para falar, né, dos biocombustíveis. Um biocombustível é aquele combustível que ele é utilizado a partir de matéria orgânica sem ser fóssil, ou seja, sem ser carvão mineral, sem ser petróleo, gás natural e por aí vai. É interessante, pessoal, porque geralmente para você produzir essa matéria orgânica, você sequestra carbono. Aí quando você queima matéria orgânica, você está liberando carbono, mas entende que o saldo fica meio 0 a 0, né? Essa é a diferença, por exemplo, sei lá, da gasolina e do etanol. Cara, a gasolina, você para produzir precisa do petróleo que estava fora do ciclo de carbono da atmosfera. Ele estava ali enterrado. Aí você pega ele, você queima ele e libera mais gás carbônico para a atmosfera. O etanol não, a cana para crescer, ou né, qualquer do milho, a beterraba, enfim. Para conseguir crescer, ela sequestra carbono, aí quando você queima, ela só libera o carbono que tinha sido sequestrado. Então, para as questões da atmosfera, é bom para atingir uma neutralidade em carbono. Lembrando, pessoal, que o mundo ele prometeu até 2050 uma neutralidade em carbono. Segundo as pesquisas brasileiras, para que isso seja de fato consolidado, a gente precisa, até 2030, triplicar a nossa produção de biocombustíveis. Aí sim, até em 2050, a gente vai ter supostamente, né, uma neutralidade em carbono. Ah, professor, isso é legal, não é? Poxa, acho legal porque o mundo ele se comprometeu com isso. A gente está falando, pessoal, de uma série de países, 19 países e 12 organizações internacionais com diferentes caráteres geopolíticos, tá? Brasil, Argentina, Itália, Bangladesh, Singapura, vários países aí participaram dessa aliança, dessa organização. Mas prevejo problemas. Porque os biocombustíveis, vamos pegar o caso do etanol, por exemplo, ele é legal, pessoal, do ponto de vista atmosférico. Agora, se o Brasil ele começar a produzir muito mais etanol, a gente está falando da maneira como está hoje, tá? Claro que a gente pode explorar novas áreas, recuperar alguns solos, tal, da maneira como a gente está hoje. Um crescimento desse tipo de produção afeta os pequenos produtores. E fora que tem vários problemas relacionados ao solo. Então isso pode gerar aumento da concentração fundiária, pode gerar prejudicar, inclusive, o nosso solo, né? Com contaminação, pessoal, de lençol freático, solos, enfim. Então tem alguns problemas sociais e ambientais de ficar praticando em larga escala a produção de etanol. Claro que isso pode ser revisto com outras técnicas agrícolas, mas no momento há algum tipo de preocupação com a redução da produção de alimentos para o mercado externo e aumento da produção de biocombustíveis, tá? São alguns problemas sensíveis aqui que o Brasil vai ter que resolver. Já partindo, pessoal, para um caráter um pouco mais internacional e saindo da cúpula do G20, notícias importantes acerca de Taiwan. Tem uma regiãozinha chamada de Estreito de Taiwan, que separa Taiwan, a ilha de Taipei, da China continental, da República Popular da China,
que constantemente navios de guerra americanos passam por lá. A China já considera isso um abuso, mas a gente teve ontem 2 navios de guerra, um do Canadá e outro dos Estados Unidos, que a própria 7ª Frota da Marinha dos Estados Unidos confirmou, tá? Então, destroyer de mísseis guiados USS Ralph Johnson, dos Estados Unidos, e o HMCS Ottawa, do Canadá. Eles fizeram, pessoal, segundo a 7ª Frota da Marinha, um caráter rotineiro para mostrar uma democratização e deixar mais plural aquela região, tá? De novo, Taiwan já considera isso um abuso quando é feito somente pelos Estados Unidos. Chamar outro país, como o Canadá, para também participar desses exercícios militares, a própria China falou que isso é um exagero público das questões geopolíticas. Não falou que vai tomar algum tipo de retaliação nem nada, mas só para vocês entenderem como está complicado o cenário geopolítico regional. E outro ponto, pessoal, que chamou a atenção, a gente já tinha comentado aqui, tá? Recentemente a Rússia, vem fazendo ataques não só ao porto de Odessa, mas também regiões próximas do porto de Ismail, onde sai ali o rio Danúbio, que seria uma via alternativa para escoar os grãos ucranianos, só que é muito próximo do território da Romênia. E aí a Ucrânia acusou que na última vez equipamentos da Rússia acabaram caindo no território da Romênia, inclusive causando um incêndio no local. A Romênia, na época, tinha negado, falou que era mentira, que isso não tinha acontecido, e aparentemente o que aconteceu é que sistemas de defesa ucraniano, quando foram defender os mísseis russos, ou os drones, né? Eles acabaram abatendo, perderam o controle e caindo no território da Romênia. Então, aparentemente, não foi um ataque deliberado da Rússia à Romênia, mas, mesmo assim, fere a soberania nacional. Inicialmente, a Romênia garantiu, pessoal, que não ia fazer nenhum tipo de retaliação, que nem sabia da existência desses equipamentos, e que, se de fato aconteceu, foi um acidente. Mas isso mudou ontem. A gente teve a Romênia avisando que realmente são equipamentos russos, que pode ter algum tipo de ferimento ao espaço aéreo da Romênia e, inclusive, deixou de sobrealerta a própria OTAN. Professor, você acha que vai dar alguma coisa? Não, porque não foi uma tentativa deliberada de ataque dos russos. Mas só para chamar atenção para vocês, que é mais um ponto de tensão. A fronteira entre Ucrânia e Romênia, uma via alternativa ao escoamento de grãos, vem sendo constantemente atacada pelos russos. Algum problema pode acontecer. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.